Aprenda a soltar. Olá, meu irmão, minha irmã, a paz do Senhor Jesus aos nossos corações, amém? Nós iniciamos agora o nosso momento com Jesus. Seja bem-vindo, bem-vindas, você da nossa comunidade do Instagram ou da página da internet, no caso aí, né, que está conosco. Sejam todos bem-vindos. Esse tema hoje, ele vai nos despertar para uma libertação. E você vai se sentir mais leve, ou você precisa, ao final dessa ministração, se sentir-se mais leve. Por quê? Porque a gente vai ver, vai perceber que muitas vezes a gente passa a vida inteira, meu irmão, minha irmã, reclamando que está cansado, cansada, que a alma está pesada, dolorida, que o coração está aflito, entristecido. Mas na verdade é que o nosso cansaço, ele não vem do que a gente carrega por obrigação. Ele vem do que a gente se recusa a soltar. A gente guarda mágoa, a gente guarda ressentimento, a gente guarda vícios, relacionamentos, né, que já morreram e que sabe que o sentimento já não deveria estar fazendo parte do seu interior. E tudo isso vai como se fosse perturbando, azedando a vida de quem possui, ou seja, a nossa vida. Então, tem muitas pessoas que nesse momento estão sem paz porque não aprenderam a dizer não. Não aprenderam a abrir a mão, sabe, sobre algo que a pessoa está ali segurando, como se precisasse daquilo unicamente para viver. Então tem determinadas situações, determinadas pessoas, ambientes que a gente precisa sair ou a gente precisa retirar da nossa vida, para que venhamos ter paz, para que a gente possa ter uma vida melhor, com mais alegria, né, com mais vivacidade. Porque quando a gente olha para essa situação que a gente se amarra, a gente vai percebendo que isso tudo está nos fazendo mal, está nos consumindo. A gente fica revivendo na memória certas atitudes, certos comportamentos de determinadas épocas que a gente fala assim, poxa, quanto tempo eu estou nisso? Quantas coisas eu perdi na minha vida, segurando ou tentando segurar essa pessoa na minha vida, ou buscando ela e ela não me dando valor, ou ela simplesmente me esnobando, me humilhando, me prejudicando, me desvalorizando. Quantas vezes a gente faz isso? E Deus está ali falando, meu filho, minha filha, eu quero te dar algo novo, eu quero que você viva o sobrenatural, o meu sobrenatural, que você seja uma pessoa abençoada. Mas aí você está com aquela mente, né, de que o passado tem que continuar. Por isso que a gente sofre tanto em algumas coisas, porque a gente não sabe abrir mão daquilo que não está nos fazendo bem. E Deus, ele não quer que a gente viva uma vida de inferno, uma vida de sofrimento. Ele não quer. Ele quer que tanto eu como você, que nós venhamos, sim, passar pelo que tivermos que passar, com luta, cabeça erguida, caminhando, nem que seja devagar, mas seguindo em frente. Jesus já veio e nos mostrou o caminho, mas a gente está ali, né, ali, amarrando-se naquilo que faz a gente sofrer. Eu me lembro, eu já falei isso em momentos anteriores, tem uma foto nas redes sociais que mostra uma menininha, vamos pôr uma menininha de seus 6 anos, e Jesus. Aí a menininha tá com um ursinho bem pequenininho, todo velhinho assim, sabe? Dá pra ver que é bem velhinho. Mas ela tá mostra a foto assim no sentido que ela tá muito apegada a esse ursinho pequenininho, velhinho.
E aí Jesus está ajoelhado perto dela, né? Abaixado na realidade perto dela, e atrás dele com a sua mão ele segura um ursinho grande, bonito, novo, né? Totalmente diferente do que ela tinha. E aí ela não sabe, né? Jesus está pedindo para que ela entregue aquilo que está pequeno, que está velho, desgastado, e para que ela receba algo novo dele, né? Algo melhor, maior, mais bonito. E ela está lá segurando. Eu sei que tem todo um valor sentimental, a gente não vai entrar por esse lado, né? Que representou, às vezes, o ursinho ela ganhou de alguém especial, que ela não quer desfazer, mas a gente não vai para esse lado, tá? A gente vai pelo lado de abrir a mão, soltar tudo isso, né? Aquilo que a gente está preso, agarrado com aquilo que já não deveria fazer parte da nossa vida. E Jesus quer ali nos dar uma condição nova, uma vida nova, mas a gente está amarrado nisso. Né? A gente está amarrado nos nossos conceitos, nos nossos achismos, nas nossas vontades, nos nossos ideais, sabendo que isso está nos fazendo sofrer. E Jesus está ali, filha, eu quero te dar algo novo, eu quero te dar um novo caminho, eu quero te trazer libertação, eu quero te trazer prosperidade. E você está ali, remoendo aquilo que fez mal, aquilo que está fazendo mal, aquilo que te prejudicou, aquilo que realmente te consumiu. Então, meu irmão, minha irmã, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado. Porque a vida ela é transitória, passa muito rápido, e eu tenho certeza que muitas pessoas, elas estão há anos remoendo algo que aconteceu há 10, 15, 20 anos atrás, o mês passado, um ano atrás, enfim. Estão ali, né? Todos os dias revivendo ou convivendo com algo que não está bom. E para a gente poder ter como embasamento, né, a nossa palavra de hoje, a gente vai em Hebreus 12:1, que diz: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta no caso. Bom, esse versículo, meu irmão, minha irmã, ele está nos fazendo uma comparação como se fôssemos aqueles corredores de uma grande maratona. Então, é como se a gente estivesse correndo e a gente colocasse sobre os nossos pesos uma mochila cheia de pedra. E aí você olha assim, qual que é essa finalidade? Né? Correr com algo tão pesado. A pessoa quase não consegue sair do lugar, tem momento que cai, que cansa, que frustra, que chora. Por quê? Porque está pesado, porque está incomodando, porque a pessoa não está dando conta de carregar esse peso. E o que a gente precisa fazer? Deixar essa mochila cheia de pedras aí, né, de lado, jogar ela fora. E isso também não vai só com o que as pessoas fazem conosco, né? Mas sim também o que nós estamos fazendo conosco, no vício, no pecado, né? No que é errado. Então, às vezes você tem que deixar isso de lado, você tem que passar por esse processo de abandonar isso que está te prejudicando. Você tem que lutar, meu irmão, minha irmã, porque como nós vimos no peso dessa mochila nas costas cheia de pedra, a gente está carregando um fardo desnecessário. O Senhor não quer que a gente carregue um fardo desnecessário. Ele quer que a gente ande suave, com mais tranquilidade, do lado dele, porque o jugo dele é leve. Ele está conosco diante de tudo isso que nós estamos passando, e a gente está aqui trazendo problemas, amarrado em problemas, né, amarradas em problemas também, para que a gente não tenha essa liberdade para satisfazer, às vezes, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa vaidade, a nossa vontade de querer sempre estar certo ou estar certa. Então, meu irmão, minha irmã, é isso. Nós precisamos
né, aprender a não acumular dores, erros dentro de nós, esses pesos mortos. Então a gente precisa de libertação. E Deus quer nos libertar. Deus quer libertar você, meu irmão, minha irmã, dessa dificuldade que você passa, dessa dor que você está sentindo, dessa tristeza que te consome. É fácil se libertar? Não. Por que não é fácil? Porque nós temos os nossos defeitos, as nossas imperfeições, né, que vem aí do nosso achismo, do que a gente quer, mas a gente sabe que isso não está nos fazendo bem. O mal também, que está ao derredor, ele também está vendo a nossa situação e ele quer nos prejudicar. E se a gente está nesse ciclo de raiva, de ódio, de vingança, de vícios, com certeza o mal está aproveitando essa brecha que estamos dando. E a gente vai acostumando, a gente vai vivendo aquela vida daquele jeito, aquela dor, aquela preocupação, aquela mágoa, e vai virando uma pelota dentro de nós. Por isso que é perigoso, por isso que a gente tem que abrir os olhos, né, e perceber que isso está nos consumindo. Então, vamos nos libertar hoje, vamos jogar isso fora, vamos fazer aquilo que o Senhor deseja, vamos fazer uma faxina da nossa alma. É fácil, como eu disse? Não. Mas Deus está conosco, meu irmão, minha irmã. Deus nos fortalecerá, Deus nos abençoará, Deus fará tudo que a gente precisa, porque Ele vê o nosso sofrimento, mas Ele não vai fazer a nossa parte. Então vamos pedir para o Senhor: Senhor, me ajuda. Está doendo muito, está incomodando demais e eu não quero viver assim. Peça ajuda para o Senhor o tempo todo e Ele vai te libertar, Ele vai te ajudar. E começa, meu irmão, minha irmã, a mudar seus hábitos. Uma das coisas que amarra muito a gente nessa vida, né, de prisão é porque a gente tem quase sempre aquela mesma rotina. E quando a gente quer algo novo, a gente precisa mudar a nossa rotina, mudar situações, às vezes mudar até o ambiente, fazer coisas novas, buscar, né, fazer diferente. Porque quando a gente começa a fazer algo diferente, a gente começa a abrir os olhos para o novo, abrir o coração para aquilo que precisa chegar, que vem de Deus. Então, mude aos pouquinhos, mas tenta mudar. Faça um curso, comece a sair mais, visita, né, aquelas pessoas especiais e não fique remoendo aquilo que faz mal. Eu vejo muitas vezes a pessoa, por exemplo, ela teve um término com uma pessoa, né? E aí ela está constantemente lá vendo fotos, ela está visitando as redes sociais dessa pessoa que ela teve um relacionamento, ela está sempre perguntando para os outros como que está fulano, se ele falou dela, enfim, quer sempre saber. E quando você vai mudar de ambiente ou mudar de pensamento, essas procuras, elas resgatam essas dores, resgatam o que está ruim. Por isso que a gente tem que fazer diferente. Por isso que a gente tem que evitar, né, falar dessa pessoa, evitar o que nos lembra dela e procurar seguir o caminho. Então, para de alimentar o que está te fazendo mal e se renove. Se renove porque a sua vida precisa disso, a sua família que te ama precisa ver, né, você nessa nova fase. E você precisa de paz. Então, o nosso desafio de hoje, que a gente pode fazer para nos melhorar, é fazer assim uma limpeza. Limpe tudo aquilo que te lembra esse sofrimento, porque a gente tem muitos problemas, mas vamos por partes, né? Vamos começar com um só. Então você vai hoje, nesse sofrimento que está te pesando muito, você vai fazer uma limpeza daquilo que te recorda a ele. Se for da rede social, você vai bloquear essa pessoa, né? Se for fotos, você vai jogar essas fotos fora, você vai queimar, não sei o que você vai fazer. Se for, né, uma questão que você vê essa pessoa toda hora, você vai evitar de vê-la, você vai evitar de perguntar sobre ela. Então a primeira coisa é você limpar tudo que te lembra aquela pessoa.
tudo que te lembra aquele lugar, aquela situação. Então hoje o nosso desafio é fazer uma limpeza. E você vai fazer depois uma oração. Vai pedir para Deus te ajudar a soltar isso que está pesando. Fala, Senhor, eu fiz uma faxina, mas eu sinto que eu preciso da sua limpeza em mim. Fala isso para Deus e pede Ele para te ajudar, porque você vai conseguir. Amém? Que Jesus te abençoe, te ilumine, compartilhe essa mensagem, leve ela para mais pessoas e até o nosso próximo momento, se Deus quiser.